Fala, senhores, muito bem-vindos aí a mais uma aula da Day Trader Pro. Vamos falar especificamente nessa aula sobre os fundamentos operacionais para o Day Trading. Ok, vamos lá. Quero especificar para vocês o que nós vamos aprender nessa aula. O objetivo dessa aula é prover o pleno entendimento dos conceitos e fundamentos operacionais para a prática do Day Trading em alto nível. Tá? Essa aula destina-se tanto para iniciantes quanto para traders atuantes que necessitam fixar conceitos básicos, muitas vezes negligenciados no decorrer da fase de aprendizagem. Então a gente quer trazer com isso, responder às vezes para muitas dúvidas do iniciante, às vezes vem do ambiente de investimentos, tá? Que é um ambiente diferente do trading, e certas questões às vezes são estranhas para ele, como por exemplo operar vendido sem ter que alugar ou vender primeiro depois comprar, e certas questões básicas, tá, do trading, questões da margem, por exemplo, questões objetivas, e também nós vamos trazer alguns conceitos que já são importantes desde o começo a gente ter para formar uma base para um operacional mais avançado. Beleza? Então, primeiramente eu queria começar essa aula falando sobre a real natureza do trading. Vou aproveitar para fazer uma analogia, tá, que eu extraí do livro do Peter Davis, né, o fundador da Jigsaw Trading, chamado Surviving Day Trading. Tá? O nome desse livro é gratuito, lá está disponível no site deles. Mas realmente é uma analogia muito interessante para a gente entender a real natureza do mercado. Funciona assim: imagine que você tem um balde, legal, um balde de água, um balde normal. E em volta você tem diversas pessoas com copos de água aí, tá? A ideia é que todos coloquem a quantidade que eles têm diretamente dentro do balde. Todos têm um copo cheio de água e vai lotar o balde. A partir do momento que você tocar uma sirene, um apito, qual que é o jogo? Todos têm que entrar e tirar o máximo possível de água do balde, certo? Então a ideia, o cara comprou, colocou a água, mas ele tem que tirar mais do que ele colocou para ganhar, né? Então essa é uma analogia com o mercado, tá? Todos estão, a partir que toca o sino, que abre o mercado, todos estão querendo colocar uma quantidade de dinheiro ali envolvida de risco e querem sair com mais, né? Obviamente isso não é possível, né? Pela própria lei da física, né? A lei da lógica. Então o mercado simplesmente é um ambiente extremamente competitivo, né? Isso é uma coisa que a gente precisa entender, ok? A real natureza do trading, do mercado financeiro, é a competição, tá? O mercado não é um lugar, uma ciência, não está tão relacionado como muitos até não percebem que estão tentando fazer isso como um lugar onde você domina uma lógica, uma estratégia, uma lei, aí uma fórmula, que nós estamos vendo aqui. E aí você estuda, você desenvolve, você vai para o mercado para ganhar dinheiro como se fosse um ambiente, sabe? Qualquer um pode ganhar dinheiro ou apenas comprar e vender e ganhar dinheiro. Não. O mercado é um lugar competitivo, tá? E é muito importante que você entenda isso, né? As pessoas estão entrando lá com dinheiro e querem sair com mais e nem todos conseguem. Tá? Então, a real natureza do trading, desde o começo a gente quer passar, por isso que eu comecei com essa analogia, antes de passar os conceitos mais objetivos aí, é entender, gente, que o mercado é um lugar competitivo, tá? E a analogia maior que a gente pode fazer é essa. Passado isso, vamos então a falar sobre a margem, né? Margem de garantia, tá? Falando uma coisa bem objetiva agora. A margem de garantia é o valor mínimo que você deve ter na corretora para comprar ou vender determinada quantidade de um ativo. Então é assim que a gente opera, tá? Deixa uma margem de garantia na corretora, tá? No caso dos contratos futuros, por exemplo, é necessário algo em torno de R$ 200 depositados como margem de garantia na corretora para cada mini contrato de dólar ou índice, certo? Neste caso, o mercado futuro é naturalmente alavancado, isto é, você movimenta um grande volume financeiro com apenas uma parte desse volume, tá? Então, começando lá, os conceitos fundamentais para operar. A gente trabalha com uma margem de garantia muito diferente do investimento, certo? Somos especuladores, temos um capital de risco e temos uma margem para operar alavancado aí no day trade. No caso do operacional em ações, né, aqui dando um exemplo de ações, essa alavancagem nas corretoras costuma variar entre 5 e 25 vezes o valor depositado em margem, tá?
Então, por exemplo, você tem R$ 1.000 depositado em margem de corretora para day trade, né, com alavancagem de 20 vezes. Tem-se, nesse caso, a possibilidade de operar 20k, né, 20 mil em ações, podendo, por exemplo, comprar 10 mil ações de uma empresa cotada em R$ 2, por exemplo. Tá? Então, é importante entender que essa alavancagem ela funciona tanto para o ganho quanto para a perda, né? Então, procure sempre operar com uma posição, um tamanho operacional e a quantidade de risco por trade assumido no mercado com uma margem maior do que a oferecida pela sua corretora. Isto é, se sua corretora oferece a possibilidade de você operar um contrato por R$ 200, saiba que você deveria ter, por exemplo, 5 vezes mais do que isso como capital disponível para suas operações de day trading. Tá? Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Eu vou aproveitar para fazer mais uma analogia. Vocês estão vendo esse cara aqui equilibrado aqui nesse fio aqui, ó, no fundo da tela. A ideia da margem é um pouco parecida com isso. Imagine que você tem que atravessar entre um desfiladeiro, entre uma montanha e outra aí, né? E você tem uma pontezinha estreita de madeira, aquela madeira velha, sem guarda-corpo, ventando. E você vai atravessar aquilo morrendo de medo. Não tem espaço para você se equilibrar, não tem onde se apoiar. Passa qualquer coisa, um vento mais forte, passa um urubu, alguma coisa ali, vai te assustar, você vai cair no desfiladeiro e vai morrer, né? Essa é a realidade de quem opera com uma margem estreita. Qualquer erro, né? Qualquer desvio de conduta aí no trade, ainda mais quando você está começando, você ainda não sabe ganhar dinheiro. Essa margem, se você colocar uma margem estreita, você vai perder ela rapidamente. Isso aí é uma realidade. Então a ideia de você ter mais dinheiro do que a corretora te pede, que margem, é a ideia de você atravessar essa ponte, uma ponte estreita, com guarda-corpo, rede de segurança, entendeu? Feita de aço. E aí sim, você tem a tranquilidade necessária para operar, né? Para que a pressão financeira não atrapalhe o seu emocional no trade. Porque, gente, o trader precisa operar de forma livre, tranquila. Tá? Então isso é uma realidade. Quer dizer, se você colocar em risco mais do que você pode, ou estiver esperando retorno financeiro no começo do seu aprendizado, isso é uma das coisas que mais prejudica o desenvolvimento do trader. Você vai ficar frustrado porque realmente demora, a gente vai falar muito sobre isso, demora para você adquirir essa condição. Então imagine que você deve atravessar um voo enorme, então eu acabei de falar dessa análise, então recomendamos que você tenha uma ponte larga, feita de aço, com guarda-corpos altos e rede de proteção, isto é, opere com uma margem razoável por unidade de cada ativo, não canso de repetir isso, gente, permitindo que seu emocional e a pressão financeira não prejudiquem sua performance e mindset adequado. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Eu tirei um vídeo do trader americano falando sobre o risco. Basicamente, a porcentagem da conta que você arrisca por trade, né? Assumindo uma conta de $100.000 no caso, e parando quando ela chegar a $2.000. Se você arrisca 1% do seu capital em cada trade, certo? Você tem 390 trades para fazer até você chegar na ruína, certo? Isso seria $100.000. Se você arrisca $1.000, tem R$ 100.000 na conta. Se você arrisca R$ 1.000 por trade, você ainda teria 390 trades errados, perdendo, para chegar nesse ponto, né? Lógico que quando você vai diminuindo o capital, essa porcentagem, esse R$ 1.000 vai diminuindo também, né? Mas assim, o cálculo é feito aí. Se você já arrisca 2% por trade, já quase 200 trades aí perdedores para poder... E assim vai. Então é uma decrescente exponencial aí para negativa, né? Então se você arrisca muito para o seu trade em relação ao capital de risco que você tem, chega uma hora que poucos erros e você vai chegar na bancarrota, né? Então essa é uma realidade matemática inevitável. Ok? Muito bem, passada essa dica inicial, a gente falou sobre a realidade do trading, falou sobre a natureza do trading competitiva, falamos sobre a questão da margem, como a gente deve trabalhar em relação à margem. E agora vamos falar sobre os estilos de trading, basicamente. Precisamos entender que nem todos estão no mercado fazendo os mesmos tipos de operações que nós, traders independentes, aí que estamos especulando com dinheiro, tá? Direcional. Existem, de forma resumida, duas formas de ganhar dinheiro e é possível de atuar de forma direcional e não direcional. Tá? Isso é um conceito importante que você conheça desde o começo. Basicamente, os estilos não direcionais são utilizados por grandes players,
institucionais e HFTs estão ligados de alguma forma à arbitragem e market making, ok? Nesses casos, as operações em um ativo estão ligadas a operações em outros ativos e existem diversas formas de lucrar com essas diferenças. O importante a saber nesse momento é que são formas de operar muito relacionadas a derivativos, tá? Que são que nem o mercado contrato futuro, é um derivativo de outro ativo, tá? Nas quais as instituições estabelecem posições complexas, nas quais estão comprados em um ativo e vendidos em outros, por exemplo. Tá? São os tipos de relações de arbitragem, market making. Pode-se atribuir, por exemplo, o fato de as cotações dos contratos padrão e mini, né, de um ativo, apesar de terem teoricamente vida própria, o mini dólar e o dólar futuro são ativos diferentes, né? Teoricamente têm vida própria. Devido às operações de arbitragem que são feitas por algoritmos de alta frequência, mantém as cotações em paridade andando juntas, tá? Então, basicamente, o intuito desse slide, dessa passagem aqui que a gente está passando para vocês, é entender isso. A gente vai falar sobre High Frequency Trading em outras aulas, mas é importante que você entenda que nem todo mundo está fazendo a mesma coisa que você no mercado. Existe um universo ali de operações diferentes e nem sempre elas estão apostando de forma direcional, tá? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês, rapidamente, até para uma coisa bem iniciante mesmo, tá? Mas é importante que se passa por isso, né? Muitas vezes as pessoas têm alguma dúvida. Você pode, no day trading, operar apostando na alta, tanto na alta como na baixa momentânea do preço, tá? E não é necessário alugar nada. Você pode iniciar um trade vendendo. Você não precisa ter um aluguel que nem acontece com ações para poder fazer operações de prazo mais longo. Você começa no day trade, existe essa liberdade pela própria maneira do day trade, você começar vendendo num preço. Eu quero vender nesse preço. Você começa a operação vendido e vai lucrar recomprando o mesmo volume, né, que você vendeu num preço inferior. Então você pode ganhar na diferença entre a venda e a compra, e também você pode ganhar na diferença entre a compra e a venda, que é uma coisa mais intuitiva para todos. Você compra e vende mais caro, ou você vende mais caro e compra mais barato, tá? Então isso é um trading direcional, tá? Você está apostando no que o mercado ande para o seu lado. Tá? Comprei aqui, quero vender 100 pontos depois, vendi aqui, quero comprar 100 pontos para baixo, tá? As estratégias não direcionais, elas apostam que o mercado vai ficar parado, teoricamente, né, entre aspas, num determinado range, tá? Então eles estão comprando aqui, vendendo aqui, comprando aqui diversas vezes. É uma estratégia não direcional, apostando que o mercado não vai assumir uma tendência, uma direção clara daquele momento. Então, e gerando volume aqui, e estão tentando comprar e vender e comprar diversas vezes, que os HFTs fazem isso muito para ganhar dinheiro. Legal? Então esse é um aspecto bem básico, mas importante para entender desde o começo aí. Agora, dando sequência aí ao nosso processo para falar dos princípios operacionais, os aspectos básicos aí, vamos falar dos tipos de ordem, tá? Então, o primeiro tipo de ordem que a gente pode falar é o tipo de ordem limitada. Depois vocês vão ter mais detalhes sobre isso na aula de análise de fluxo, tá? Mas as ordens limitadas, basicamente, elas são as ordens que a gente pode ver aqui, ó, que ficam penduradas, ordens de compra e ordens de venda, né? Isso aqui é o DOM, né? Você tem os preços aqui ordenados no centro, as ordens de compra e de venda, tá? Uma ordem limitada, você estabelece um limite até onde você quer comprar ou vender, né? E é interessante que as ordens no mercado são ordenadas pela melhor oferta de compra, pior oferta de venda aqui, né? Melhor oferta de venda. Então isso aqui temos o spread aqui, tá? É o intervalo entre a melhor oferta de compra e a melhor oferta de venda. Beleza? Então as ordens limitadas são vistas aqui, que estão aguardando execução no mercado. Ordens de venda e ordens de compra. Tá? Eu quero comprar até o cara que enviou essa ordem quer comprar até o 595. Tá? Se nesse momento eu enviar uma ordem, eu quero comprar, o mercado está 95 com 15, né? 595 com 615. O mercado nesse momento está nesse range, ok? Se eu enviar nesse momento uma ordem de compra limitada a 620, eu estou mandando uma ordem acima do mercado, ela vai ser executada no melhor preço, vai ser executada como se fosse uma ordem a mercado, tá? Nesse caso. E aí ele vai ser executada no 615.
Se eu enviar uma ordem de venda, pô, quero vender mais barato do que a melhor oferta de compra, essa ordem vai ser executada na melhor oferta de compra. Tá? Então, ordens de compra acima do mercado são executadas a mercado, e ordens de venda abaixo do mercado também são executadas a mercado. A gente vai entender isso. Tá? Segundo tipo de ordem que a gente tem que entender são as ordens stop. Tá? Basicamente é uma ordem então interessante, porque ela é uma ordem que não aparece no book, tá? É uma ordem que você vai enviar, ela não aparece no book, mas ela fica registrada na bolsa. E é o seguinte, por exemplo, eu quero vender a 580, não é uma ordem limitada. Se fosse uma ordem limitada, ela ia ser executada a mercado no melhor preço. Mas eu quero vender a 580, e quando o mercado chegar a 580, eu quero que ela dispare uma venda. Então essa ordem fica aguardando execução lá na bolsa, ela não aparece no livro de ofertas. Mas quando você envia uma, então ela tem um gatilho, tá? Uma ordem stop, ela fica ali. Quando o mercado tica, faz o primeiro negócio no 580, ela aciona uma ordem a mercado praticamente para vender naquele preço, tá? E as ordens stop, então, no caso da venda, ela está abaixo do mercado, e no caso da compra, ela está acima do mercado. Uma ordem stop aqui, ela fica na bolsa. Então eu estou apostando que eu quero que seja executado rapidamente. Quando o mercado fizer o primeiro negócio em 35, eu disparo a minha ordem de compra. Aí ela é uma ordem de compra limitada, você estabelece um offset aqui para ela, até onde eu quero comprar. Tá? Eu quero comprar até o 65, e ela vai ser executada naquele momento. Tá? A partir do momento que dá o gatilho. Então, vamos entender que nós temos as ordens limitadas que ficam penduradas e aparecem no book de ofertas. E temos as ordens stop, que você pode enviar, que são usadas tanto para você entrar numa operação, tá? Então o que acontece? Uma ordem stop, eu quero entrar numa operação quando o mercado vier rapidamente para esse preço, eu quero que ela dispare, e eu quero vender aqui. Então eu quero que dispare aqui para vender aqui para ganhar essa diferença. E elas também são usadas, as ordens stops, caso eu já tenha uma posição assumida aqui no 605, estou comprado aqui, tá? Estou apostando na alta, o mercado vai contra a minha posição. Se ele chegar aqui nesse nível, eu quero estopar, quero sair na operação no 0 a 0. Da mesma forma, se eu estou vendido no 615, eu quero estopar no 35 para sair no 0 a 0. É o limite, eu estabeleço um limite de perda para o meu trade. Então, ordens stop você pode utilizar para estabelecer um limite de perda para o seu trade, ou para entrar numa situação comprado acima do mercado ou vendido abaixo do mercado naquele momento. Tranquilo para vocês aí até agora? Então vamos lá. Outro tipo de ordem, essa é muito importante, é uma chamada ordem a mercado. Tá? A mercado. Vamos lá, escrever aqui a mercado. Tá ruim, né? Então as ordens a mercado, elas são realmente as que fazem o preço movimentar, tá? Porque você percebe que enquanto existem ordens penduradas, ordens limitadas, aguardando execução, nada acontece. Para que exista negócio, para que exista movimentação no mercado, precisam players com urgência de execução enviar uma ordem ao mercado, que significa eu quero comprar nesse momento exato, no preço que tiver, no melhor preço de venda. Então, esse valor que a gente está vendo aqui, no 615, foi a última negociação que aconteceu. Se nesse momento eu enviar uma ordem a mercado de venda, tá? Essa ordem vai ser executada no melhor preço de compra. No caso, eu quero vender 5 contratos. Imediatamente o mercado vai ticar aqui no 95 e eu vou consumir esses 5 contratos. Então, toda essa movimentação que você vê dos preços durante o dia está relacionada com as ordens a mercado que são enviadas, né, na bolsa. São ordens de execução imediata, que consomem a liquidez. Tá? Então vamos entender uma coisa aqui. Nós temos 25 contratos, 20, 20, temos 40, 65 contratos aqui nos primeiros 3 níveis de preço. Se eu enviar uma ordem de mercado a mercado agora para comprar 100 contratos, eu vou consumir toda essa liquidez aqui e o preço vai subir até onde completar 100 contratos. Ok? Então é uma ordem executada a mercado, é uma ordem que é enviada para execução imediata e consome a liquidez e que faz a movimentação dos preços. Legal? Eu acho que dá para dar uma visão clara desses 3 tipos de ordem: limitado, stop e a mercado. Tá? Tiverem dúvidas aí a respeito disso, é um conhecimento mais básico, mas é importantíssimo para a formação da nossa base aí como day traders. Legal?
E passado essa visão do mercado em relação às ordens, a margem de garantia, trade operacional, não direcional e direcional, muito se fala em disciplina, né? Isso a gente quer deixar isso bem claro, a nossa visão, como um dos fatores fundamentais para o sucesso no trading. Essa palavra costuma ser usada no sentido de que você deve se ater a um setup, uma estratégia e executá-la mecanicamente, infalivelmente, né? Muitos até gurus aí falam que você tem que aceitar o seu stop. Você coloca o seu stop, você não pode mexer de jeito nenhum. Você tem que fazer uma estratégia mecânica. Você tem que agir que nem um robô, né, parece, para você ser trader. Segue, e geralmente são estratégias baseadas apenas em gráficos, em indicadores baseados no preço. Nós salientamos que nossa metodologia possui um approach diametralmente oposto a esse. E acreditamos, baseado em nossa experiência, que a melhor forma de obter lucro de forma realmente consistente está relacionada a um estilo discricionário e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento da arte de operar. Então a gente acredita e a gente comprova isso, que a gente quer operar de forma livre e discricionária, tá? Então quais são os benefícios disso? Na verdade, existe uma dificuldade maior em chegar nesse nível, porque a gente não acredita que existe outra forma de ganhar dinheiro constantemente no mercado, a não ser que você tenha vivência, conhecimento e seja discricionário do que você está fazendo, tá? Você tem que realmente, para ganhar dinheiro como day trader, você tem que se tornar um especialista, você tem que performar bem nessa profissão. E a gente estabelece limites no nosso trade, porém a gente está o tempo inteiro acompanhando o trade, tá? E tomando decisões de acordo com a fluência do mercado e em tempo real, atento ao que está acontecendo. Então a gente pode entrar num trade, colocar um stop, perceber que ele não foi no nosso lado, sair antes, tá? Não deixar tocar no stop, tentar sair com prejuízo mínimo, ou perceber que um trade foi para o nosso lado, a gente aumenta o stop e desenvolve diversas estratégias para operar de forma discricionária, tá? Então essa é uma visão nossa que a gente quer passar para vocês. Vamos lá. Agora estamos chegando no final dessa aula. A gente passou por todos os detalhes básicos, acho que aí para formar uma base sólida para o day trader aí para vocês. E a gente vai vou falar de dois conceitos que são entradas e saídas parciais, que realmente fazem uma diferença muito grande no operacional. Já são um pouco mais avançados do que a gente entender o conceito das ordens básicas e tal. E realmente às vezes muitos traders já operando há muito tempo não tem essa noção desse recurso, né, que é entradas e saídas parciais, tá? Vamos entender isso. As entradas parciais, scale in, né, chamado nos Estados Unidos, acontecem quando entramos em um trade de forma escalonada como parte inerente de uma estratégia. Isso pode acontecer quando desejamos entrar em uma posição ou em uma região e vamos manejando o risco, ou mesmo iniciamos o trade com um lote mínimo para sentir o mercado, tá? Então, é importante essa base que a gente quer passar para vocês desde o começo, que a gente pode entrar no trade de forma parcial também, tá? Existe essa possibilidade. Por exemplo, você vê uma oportunidade, mas você vê uma oportunidade numa região para você estar comprado, tá? Existe essa situação. Então você pode entrar no trade comprando rapidamente para tentar não perder a entrada no trade, mas compra uma parte menor do seu trade, do seu risco que você está disposto a assumir. O mercado vai ficar trabalhando nessa região, você pode montar uma posição, entrando novamente, fazendo uma nova entrada, montando uma posição completa dentro de uma região, tá? Em vez de entrar com 10 lotes de uma vez, você entra com 3 aqui, percebeu que o mercado foi a favor, você pode entrar com mais 3 aqui e somar 10 aí depois com mais 4 lotes, de acordo com uma estratégia discricionária, tá? Isso que é importante entender, tá? Você pode às vezes entrar com um lotinho mínimo para sentir o mercado, perceber o que está acontecendo, para estar no jogo. Isso é interessante, a gente vai mostrar exemplos disso. E depois, percebendo que o trade vai a favor, entra com o restante do lote e tal. E aí a gente pode fazer o que a gente chama de saídas parciais. Então, entradas parciais no trade, tá? A gente está falando o que chamam de preço médio. Tá? O preço médio, nesse caso, ele faz parte da estratégia de entrada, tá? Isso é importante entender, a gente vai falar sobre isso, porque existe um preço médio quando você entra no trade total e de repente ele vai contra e você resolve dobrar a posição para salvar um trade. Isso a gente não recomenda de jeito nenhum. Então a gente está falando da entrada parcial quando ela faz parte da estratégia, beleza?
E agora nós temos também as saídas parciais, que acontece quando realizamos uma parte da posição primeiro, recebendo o lucro e servindo para reduzir o risco inicial do trade. Aqui está uma grande sacada, que você entramos comprados aqui no 600 com 10 lotes, tá? Estamos comprados. Você pode ter uma estratégia de vender 5 contratos, metade da posição, com 50 pontos. Isso é uma saída parcial. A partir do momento que você faz essa saída parcial, você coloca dinheiro no bolso e reduz o risco do trade, né? Nós vamos mostrar como que isso funciona no próximo slide. Então, as saídas parciais, você pode sair metade do trade numa posição, metade na outra, por exemplo. Tá? Esses dois conceitos são muito importantes, que a gente tenha desde o começo, para poder trabalhar depois no nosso gerenciamento. E agora, finalizando essa aula, realmente é um conceito fundamental aí entender o que é break-even e preço médio teórico. É um conceito não muito conhecido, tá? Talvez não dessa forma como a gente está passando, mas é fundamental para o trader, né? O conceito de break-even refere-se simplesmente ao que é conhecido como 0 a 0. Né? É o ponto no trade em que saímos sem ganhar ou perder nenhum tick, né? Apenas os custos. Então, se você faz uma entrada única, né? Uma entrada no 600, né? O seu 0 a 0 está ali, tá? Isso é uma coisa simples. Entrei comprado no 600, vou sair no 620. Se vier para o 600, enquanto estiver no 600 ali, o seu trade, você está no 0 a 0. A partir do momento que você faz entradas parciais, tá? O seu preço médio teórico da entrada, né? Ele pode estar numa região, aqui ele pode estar no meio. Por exemplo, eu comprei no 600, depois eu comprei mais no 550, tá? E aí o meu preço médio está no 75. Isso é importante vocês entenderem. Vocês entenderam isso? Você compra aqui, você faz um preço médio ponderado. Comprou um lote aqui, comprou um lote aqui. O seu preço médio, o seu 0 a 0, nesse caso, break-even dessa posição, o seu preço médio de entrada da posição, na verdade, está aqui no 75. Tá? O preço médio teórico, aí é esse conceito que é interessante. Deixa eu apagar aqui essas anotações para a gente falar. Vamos falar sobre o preço médio teórico. É calculado quando incorporamos as realizações parciais, né, as saídas parciais que a gente falou no último slide, e os ganhos já realizados em determinado trade no cálculo do break-even. Tá? Vamos entender como isso funciona. Então aqui exige um pouco mais de atenção de vocês. Quero que vocês entendam isso. Como que a gente pode reduzir o risco numa entrada, num trade, através da realização parcial como forma da nossa estratégia. Vamos imaginar que nós entramos com 2 lotes aqui, comprados no 600, tá? E o nosso stop, nosso risco da operação, está no 50 pontos abaixo, certo? A partir do momento que a gente realiza metade da posição com 50 pontos, tá? A gente realiza metade da posição, no caso um lote. Esses 50 pontos, se o mercado voltar, esse um lotinho que sobrou, se voltar para os 600, você ainda tem 50 pontos. Você ganhou 50 pontos no trade com um lote, porque você vendeu ele aqui. Se você projetar para baixo, você vai perceber que mesmo que o mercado voltar para o ponto de entrada, você ainda tem 50 pontos com esse um lote para chegar no 0 a 0. O que acontece com a realização parcial, então? Você fez uma saída parcial, tá? E a partir desse ponto, o break-even da sua operação ficou abaixo do seu ponto de entrada. Você percebe? Então você ganha uma vantagem, né? Um edge nesse momento. Por isso que a gente utiliza muito essa questão de realizações parciais. Você entrar num trade e fazer uma primeira realização parcial para trazer o seu break-even para baixo do seu ponto de entrada, aumentando a distância ainda que você tem para poder chegar no prejuízo do trade, ok? Ainda mais se você pensar que você assumiu 50 pontos de risco, se você quiser manter esse risco, então você mesmo voltando para o seu ponto inicial, você ainda vai ter 100 pontos para baixo, tá? Aceitando mais 50 pontos além do break-even como risco desse trade. Então, por isso que a gente acha muito importante que o trade entenda essa questão do preço médio teórico, certo? Que é uma forma de você utilizar, fazendo realizações parciais, você vai reduzindo o seu break-even, o seu preço médio teórico, e deixando o seu 0 a 0 cada vez mais longe do risco de ser estopado na operação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desses conceitos. Espero que eu tenha trazido alguma novidade aí para você, mesmo para quem já opera. Eu acho que esses conceitos aí realmente são importantes.
a questão do break-even, o preço médio teórico, as realizações parciais. Eu acho que é fundamental incorporar isso nas suas estratégias de trading, aí, no seu manejo, no seu gerenciamento do trade, tá bom? Então essa é mais uma aula, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.